Nós somos completamente visuais, a gente, o tempo todo, nós somos estimulados. Eu não falei para vocês, mas a minha formação é em programação neurolinguística. Eu sou Master Trainer em programação neurolinguística. O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de estudar é comportamento. E aí, em PNL, a gente estuda uma parada que chama VACOG, que são os 5 sentidos humanos. Visão, né? Audição, sinestesia, olfato e gustativo. Com essa sigla aqui, VACOG, eu consigo conversar com alguém e perceber qual é o sentido mais aguçado dela. Vocês já viram pessoas que conversam com a gente tocando? Essas pessoas, elas são um pouco mais sinestésicas. Então ela vai perceber um pouco melhor quando de repente você influencia ela de alguma forma com sinestesia. Se eu for falar algo... Alguém aqui se acha mais sinestésico? Tipo de sentido, percepção, não só de tocar alguém, mas alguém que de repente que gosta de abraço, gosta de tocar, ou então que sente frio, que sente calor, sabe? Isso tudo é sinestesia. Então quando alguém é mais assim, de repente dá para fazer toque na pessoa, sem ser um toque invasivo, mas alguns toques. Então é ali um canal, né, de percepção que ela mais usa. Ou então as pessoas mais visuais. Eu sou mais visual. Não sei se vocês perceberam, mas eu não consigo falar com a mão parada, eu fico o tempo todo assim. E eu já estudei sobre mim, sobre isso, eu sou mais visual. Então para mim é muito mais fácil. Tanto é o que eu estou fazendo agora. Eu estou falando, andando e olhando para um ponto neutro ali. Porque eu sou mais visual, estou imaginando, estou gesticulando. Então quando nós somos mais visuais, é mais fácil também de perceber as coisas de maneira visual. Então se eu vou falar com alguém que é mais visual, eu vou falar com a pessoa assim, imagina você fazendo isso. Pô, imagina como seria para você perceber e entender isso, tá? A gente percebe o mundo através de VACOG, é assim que acontece o tempo todo. Então, quando você está lá com a sua cliente, você consegue perceber qual é o sentido que ela mais usa e usar disso para ensinar para ela alguma coisa que você queira ensinar. Mas uma coisa eu aprendi, a gente nunca ensina nada para ninguém quando a gente aponta o dedo para ela e fala o que ela está fazendo de errado. Eu nunca faço isso. Olha, nunca acho que é demais, né? Mas eu procuro nunca fazer. Se eu quero ensinar algo para alguém, eu conto uma história. Às vezes até invento uma história que aconteceu para que essa pessoa perceba e que isso não aconteceu através de mim. Então, se eu fosse te dar uma dica aí para sua cliente, eu jamais falaria assim, fala que ela precisa mudar o jeito dela. Se ela não mudar o jeito dela, não adianta. Tá? Mas isso já é óbvio. Eu falaria da seguinte forma. Pô, Raíssa, eu tive uma cliente uma vez que ela era assim muito agitada, ela falava demais e dava para se ver que o temperamento dela era muito mais alto que o do cachorro e a atitude dessa outra cliente atrapalhava muito o cachorro. Então o convívio e a relação não estava bacana, porque ela sempre atravessava, fala muito rápido, tal, e ela é muito assim. Tá? Ó, percebe? Eu falando dela e fazendo do jeito que ela faz. Isso tudo é sintonia. Então, a gente percebe o mundo através dos 5 sentidos e a gente contagia tudo e qualquer coisa. Então, se ela está muito agitada e você pode entrar na agitação dela, fazendo a mesma coisa, na mesma sintonia, falando rápido igual, não sei o que, aí depois você acalma. Aí depois você começa a respirar mais lento. E aí você consegue trazer a pessoa para você. Tá? Dentro dessa questão toda de VACOG e PNL, eu também estudei hipnose. Alguém aqui já ouviu falar em hipnose? Em hipnose conversacional tem muito tema lá interessante para você lidar com o cliente. E uma das coisas que a gente usa em hipnose é a respiração. Então, facilmente, eu consigo levar vocês de um estado para outro estado. Facilmente. Somente através da respiração ou do jeito que a gente fala. Com a sua cliente, você pode ajudar ela contando história de outras pessoas. Se você não tiver uma história de outra pessoa, você inventa uma história para ela. Tá? Então você quer contar para ela que talvez o jeito dela esteja atrapalhando, você conta uma história de uma amiga sua que tinha a mesma atitude e a sua amiga começou a fazer isso, e ela começou a ter mais resultado com o cachorro dela. Então eu estou falando tudo isso porque a gente vai entrar agora na parte de aprendizagem motor e neural.